falar hoje com vocês, tá? É um conteúdo bastante presente, principalmente no meio da medicina, tá? Porque ele fala a equação exponencial nada mais é do que a formação das colônias de bactérias, tá? Nada mais é do que isso. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que funciona, tá? E aí, eu vou dar alguns exemplos, mas não é algo assim que vai ser cobrado, né, de forma intensiva, e porque realmente não dá tempo, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um minutinho, então. Vamos ver se vocês conseguem visualizar a minha tela. Ok, meninas. Estão conseguindo visualizar? Tá. Então, isso é o que eu coloquei lá no portal, tá? Então, aqui, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a potenciação, a equação exponencial e a função exponencial. Vocês já devem ter visto isso, tá? Essa parte de potenciação principalmente, lá na 7ª série, na 8ª série, vocês já estão vendo isso há algum tempo, tá? Então, aqui eu coloquei o meu e-mail também e o meu nome. Beleza. Então, primeiramente, falando um pouquinho sobre potenciação ou exponenciação. O que é isso, então? É a operação usada para simplificar a multiplicação de números iguais, tá? Multiplicação de números iguais. Como assim, prof? Digamos que eu quero multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 várias vezes, ao invés de eu ficar escrevendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu escrevo 2 elevado na 4ª potência. 2 elevado na 4. E aí, então, eu sei que 2 elevado na 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a vezes 6. Então, aqui não é 2 vezes 4, e sim 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o 2 vezes ele mesmo durante 4 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 também posso escrever como 5 ao cubo, que é a mesma coisa que 125. Então, isso aqui, eu digo que o 5, então, ele vem a ser a minha base, o 3, ele é o meu expoente, e o 125, então, é o resultado, é a minha potência, ok? Isso aqui, então, vocês já devem ter visto em outras séries. Algumas definições, então. Todo número que eu elevar a 0 vai ser igual a 1. Exceto se a base for 0, tá? Então, aqui tem um exemplo. Se a base elevada na 0, ela vai ter, então, a resposta 1. Então, o A tem que ser diferente de 0, tá? Exemplo. 2 elevado na 0 é igual a 1. Então, toda vez que eu enxergar o 1 aqui, significa que era algum número, por exemplo, elevado na 0, tá? Todo número elevado na 1 vai ser igual a ele mesmo. Então, 2 elevado na 1 é a mesma coisa que 2, 0 elevado na 1 é a mesma coisa que 0, 1 milhão elevado na 1 é a mesma coisa que 1 milhão, e assim por diante. A base 1 elevada em qualquer expoente sempre vai ser igual a 1. Então, eu posso elevar o 1 no expoente 1500, vai ser 1. Por quê? Porque é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 e assim vai indo, tá? Algumas definições, então. A potência com expoente negativo, toda vez que eu tenho um expoente negativo, eu vou inverter a base e o sinal do expoente. Então, por exemplo, se eu tenho, tá? Aqui eu vou usar o exemplo do 2 elevado na menos 3. 2 elevado na menos 3,
Então, eu escrevo 1 sobre 2 elevado na 3, ou seja, eu vou colocar o 1 no numerador, certo? E o 2 elevado na 3 no denominador, na parte de baixo, e vai virar, então, uma fração, tá? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, o meu 2 elevado na menos 3, e embaixo tivesse algum número, um outro número, eu inverteria e colocaria esse número em cima e embaixo o 2 elevado na 3, ele deixa de ser negativo, certo? Que, então, 1 sobre 2 elevado na 3 é a mesma coisa que 1 sobre 8. Bom, potência com expoente fracionário, tá? O que quer dizer expoente fracionário? O expoente é uma fração. Então, ele pode ser transformado em um radical, ou seja, em uma raiz, tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho A elevado na fração M sobre N. Então, como é que eu transformo ele numa raiz? Eu escrevo o A, coloco o sinalzinho da raiz aqui. Então, o M que estava no numerador, ele entra para dentro aqui da minha raiz e o N fica do lado de fora. O que quer dizer isso, ó? O M aqui é como se aqui fosse uma casinha, tá? E aqui também da raiz era uma casinha. Ele estava inicialmente na sombra, no momento que eu tirei ele da minha raiz, ele foi aqui para o sol, para a parte de cima, começou a pegar sol, né? É um exemplo que eu uso para, como se fosse um macetezinho, né? Então, aqui, por exemplo, o que eu tenho, ó? 3 elevado na 1/2, como é que vai ficar? Raiz quadrada de 3. Porque o 1 vindo aqui para dentro, 3 elevado na 1 é a mesma coisa que 3. E aqui, ó, meninas, toda vez que eu tenho raiz quadrada, eu não preciso escrever o 2 em cima, que significa que é raiz quadrada, tá? Então, todo expoente fracionário eu posso transformar numa raiz, todo, né? Não é que necessariamente vai ser uma raiz quadrada. Algumas propriedades da potenciação. Então, multiplicação de potências de mesma base. Se eu tô com um número, por exemplo, aqui, o 2 elevado na 2, multiplicando o 2 elevado na 3, eu posso escrever como uma única base, certo? E eu somo os expoentes. Então, 2 elevado na 3 vezes 2, na 2 vezes 2 elevado na 3 é a mesma coisa que 2. Daí eu somo os expoentes, 2 mais 3 igual a 2 elevado na 5, que é igual a 32. Então, isso eu só posso fazer quando eu estou multiplicando. Se eu estivesse com uma somatória aqui no meio, daí eu não poderia fazer isso. Depois, divisão de potências de mesma base. Divisão. Então, antes era multiplicação, agora é divisão. Divisão de potências de mesma base, a gente permanece com a base, porém subtrai os expoentes. Então, exemplo, eu tenho aqui 2 elevado na 5 dividido por 2 elevado na 3. Qual que vai ser a minha resposta? 2 elevado. Então, eu pego os dois expoentes, 5 menos 3, vai ficar, então, 2 elevado na 2, que é igual a 4. Que mais? Potência de uma potência. O que é potência de uma potência? É quando eu tenho, então, um número dentro do parênteses elevado num determinado expoente, certo? E no lado de fora eu tenho outro expoente. Quando eu tenho essa situação aqui, então eu multiplico os expoentes. Então, 2 do lado de dentro, 3 do lado de fora. 2 vezes 3 igual a 6. Então, 2 elevado na 6 igual a 64. E depois, então, eu tenho, continuando aqui as propriedades da potenciação, a potência de uma divisão, tá? Como é que é a potência de uma divisão? O que quer dizer isso? Se eu tenho, por exemplo, uma fração, tá? E do lado de fora eu tenho um expoente, este expoente, ele vale para o meu número que está no numerador e para o meu número que está no denominador.
Então, aqui no exemplo, eu tenho 2/3, né? E eles estão elevados na segunda potência, ou ao quadrado. Então, como é que fica isso aqui? 2 elevado na 2 e 3 elevado na 2. Então, 2 elevado na 2, 4, 3 elevado na 2, 9. Tipo, se vocês, depois, quando nas equações, né, exponenciais, se vocês receberem, por exemplo, 4/9, né, vocês também podem voltar para isso aqui. Então, às vezes eu vou ter o resultado e eu vou querer a potência, às vezes eu vou ter a potência e vou querer o resultado. Então, é importante a gente entender isso aqui. Potência de uma multiplicação. Como é que é a potência de uma multiplicação? Quando eu tenho um número vezes o outro dentro do parênteses, tanto o número, o 2 no caso, como o 5, ambos a gente tem que elevar ao cubo, tá? Então, 2 elevado na 3 e 5 elevado na 3, certo? 2 elevado na 3 é a mesma coisa que 8, e 5 elevado na 3 é a mesma coisa que 125, que seria 5 vezes 5 vezes 5. E daí 8 vezes 125 é igual a 1.000. Então, aqui, meninas, eu fiz um quadro resumo, tá? De todas essas propriedades que eu acabei de falar para vocês, certo? Então, na primeira, potências de mesma base, multiplicação de potência de mesma base. Como é que fica, então? Mantém-se a base e somam-se os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Como é que fica a divisão? Mantém-se a base e subtraem-se os expoentes. Potência de potência. Então, mantém-se a base e multiplicam-se os expoentes. Todo número elevado na 1 é igual a ele mesmo. Todo número elevado na 0 é igual a 1. Se eu tenho, então, aqui uma divisão, uma fração, no caso, tanto o numerador quanto o denominador devem ser elevados ao quadrado. Todo número elevado a expoente negativo, eu inverto, certo? Inverto, então ficaria aqui, no caso, 1 sobre 9 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 81. E todo número escrito com um expoente fracionário pode ser escrito na forma de uma raiz quadrada. Nesse caso aqui, raiz quadrada ou raiz cúbica ou raiz quinta, depende o númerozinho que eu tenho aqui embaixo. Neste caso aqui, raiz quadrada de 49 é igual a 7, dá para resolver. Bom, esse slide aqui, então, esse slide de número 8, tá? Eu vou deixar como uma atividade para vocês. Se der tempo, antes de terminar a aula, eu faço junto com vocês. Então, o que é aqui esse slide? É para a gente aplicar as propriedades para resolver as potências. Então, por exemplo, aqui, o que a gente tem? Mesma base e está fazendo uma multiplicação, certo? Multiplicação, somam-se os expoentes. Então, vai ficar 9 mais menos 6. Como 9 mais com menos fica menos, então vai ficar 9 menos 6 igual a 2 elevado na 3. Então, aqui vocês só observam os sinais, tá? Aqui também temos um menos 9, aqui temos um menos 6. Aqui o que tem? Expoente fracionário, então transforma numa raiz e, se possível, extrai a raiz. Número elevado na 0, que é igual a 1. Divisão de potências de mesma base, então subtraem-se os expoentes. Aqui, no caso, como 6 é negativo, vai ficar, então, positivo, porque vai ficar 2 menos 6, que daí vai ficar mais, 2 mais 6, então vai ficar 2 elevado na 8, tá? Aqui, então,
Neste caso aqui, ó, os expoentes são diferentes, tá? São diferentes, então aqui não dá para escrever que nem embaixo, daí esse aqui tem que resolver separado, né? 3 na 5. Mas dá para subtrair aqui os expoentes, vai ficar 3 na 5 menos 3 na 7, vai ficar 3 na menos 2. E assim por diante, tá? Aqui a gente tem para calcular as potências. Como que se calcula as potências? Então, 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado a menos 2 fica 1 sobre 2 elevado a 2, que é igual a 1 sobre 4. E assim por diante. Qualquer número elevado a zero é 1, mesmo se esse número for negativo, tá? E aqui, então, tem uma para simplificar as expressões numéricas, ok? Bom, depois, se der tempo, eu volto aqui para fazer com vocês. A função, então, exponencial, tá? Até agora, a prof fez uma introdução com vocês. A função exponencial, ela nada mais né, do que uma função, tá? Onde a gente vai ter uma base elevada na x, certo? Uma base qualquer elevada na x. E essa base, ela tem que ter uma característica específica, tá? Ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Por exemplo, na função afim ou função no primeiro grau, né, a gente tinha ax mais b, f de x igual a ax mais b. O a, ele nunca vai poder ser zero. Por quê? Se for zero, a vezes a sendo zero, zero vezes x fica zero. Então, o x cai fora. Daí ela deixa de ser uma função. Então, assim como tem essa característica específica da função do primeiro grau, a função do segundo grau, a gente tem que ter o x ao quadrado. Aqui na função exponencial, a nossa base tem que ser maior que zero. Então, quem que é a nossa base? O a. O a é a nossa base. Então, se o a é a nossa base, ele tem que ser maior que zero, tá? Maior que zero. E também diferente de 1. Então, essas são duas características importantes, tá, da função da função exponencial, que o a tem que ser maior que zero e o a tem que ser diferente de 1, tá? Então, aqui alguns exemplos da função exponencial. F de x igual a 2 elevado na x. Então, a minha base aqui é 2, né? Minha base é 2, o meu expoente é x, né? E aqui a minha função. Então, a minha base é 2, 2 é maior que zero? Sim. É diferente de 1? Sim. Então, temos aqui uma função exponencial. Aqui temos outra função, 1 meio elevado na x. Então, aqui a minha base é 1 meio, ou seja, ela é maior que zero e é diferente de 1, tá? Outra aqui, ó. 3 vezes 4 elevado na x, então, às vezes, pode sim ter um número na frente, tá? Não tem problema nenhum. E aqui, outro exemplo, 2 quintos elevado na x. Bom, então, aqui, primeira coisa, a gente teve a definição. Então, a fórmulazinha da função exponencial é essa aqui, f de x igual a na x, que nem na função do primeiro grau é f de x igual a ax mais b. Na função do segundo grau, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E aqui, então, f de x igual a elevado na x. Ok? Até aqui, meninas? Alguém na sala? Prof, eu não entendi nada. Aqui a prof ainda não começou a fazer os exemplos bem com vocês. Eu estou só dando uma introduzida no que é a função, tá? Então, a função, ela vai ser o quê? Ela vai ser um número elevado num expoente, tá? Ponto. É isso, tá? Essa é a nossa função. A gente vai querer descobrir o valor de x. Mas já vou dar exemplos para vocês.
O que que é uma função? Ela tem, então, os dois gráficos. Aqui, a gente vê que ela está crescendo e aqui ela está decrescendo. Então, o nosso gráfico, a função exponencial, ele sempre vai ter esta característica aqui. Eu digo que ele é crescente quando ele é maior do que 1, quando a minha base, ou seja, a letra A da base é maior que 1, então ela vai ter esta característica aqui. E é decrescente quando é maior que 0 e menor que 1. Tá aqui, certo? Então, que nem aquele exemplo de antes aqui, ó. Olhem a base aqui. Quem que é a nossa base aqui? Na letra A base é 2. Na letra B, a base é 1,5. Na letra A, base 2. Se a base é 2, ela é maior que 0. Então, a função é crescente, é maior que 0 e maior que 1. No exemplo B, 1,5. 1,5, o que é 1,5? 0,5. 0,5 é menor do que 1 e maior do que 0. Então, tá aqui, ó. Tá? Então, essa é a característica do gráfico da função exponencial. Bom, aqui tem um exemplo para traçar o gráfico, tá? Então, como é que se traça o gráfico? A gente vai substituindo no lugar do x valores numéricos. Então, por exemplo, eu vou jogar menos 2 para o x, vou jogar menos 1 para o x, 0, 1 e 2. Então, aqui no exemplo, olha só, 2 elevado na x. Primeiro, se eu jogar 2 elevado na x, vai ficar 2 na menos 2, que é a mesma coisa que 1/4. 2 elevado na menos 1, é a mesma coisa que 1/2. 2 elevado na 0, que é o que a prof falou antes, qualquer número elevado na 0 é igual a 1. 2 elevado na 1 é 2, qualquer número elevado na 1 é ele mesmo. E 2 elevado na 2 é 4. Então, aqui foi feita a construção do gráfico, com os pontos, ó. Ponto 0, 1 e 2, e ponto 0, menos 1 e menos 2. Então, eu jogo aqui, por exemplo, quando eu tenho menos 2, aqui, ó, menos 2 para o x, eu vou ter que resposta 1/4. 1/4, ele está bem aqui pertinho do 0. Quando eu tenho menos 1 para o x, ou seja, menos 1 para o x, aqui é meu eixo x, meu eixo y, né? Menos 1 para o x, eu vou ter 0,5. Daí eu marco os pontinhos, ó. Quando eu tenho o 0 para o x, eu vou ter 1 para o y. Quando eu tenho 1 para o x, eu vou ter 2 para o y. Quando eu tenho 2 para o x, eu vou ter 4 para o y. Então, marcados os pontos, ó, o que são os pontos, meninas? Isso aqui que nem vocês faziam já os gráficos das outras funções. A gente vai ter que sempre ter um ponto para o x, um ponto para o y, tá? Um ponto para o x, um ponto para o y. Aí, vocês vão marcando aqui e vai, então, ter a nossa função exponencial aqui, o gráfico da nossa função. Nesse outro caso aqui, ó, a minha base era 1,5. Quando a minha base é 1,5, daí acontece o contrário, ó. Em vez de aumentar os valores, que nem estava acontecendo aqui, ó, os valores estavam cada vez aumentando. Neste caso aqui, os valores vão cada vez diminuir. Por quê? Porque a minha base, ela é menor do que 1. Então, a minha função, ela vai ter essa outra característica aqui, ó, ela é decrescente, tá? Aqui algumas aplicações das funções exponenciais. Então, onde é que se aplicam as funções exponenciais? Funções exponenciais, ela expressa, por exemplo, um crescimento ou um decrescimento de alguns fenômenos da natureza, tá? Um dos fenômenos que está bastante evidente neste momento é a questão da pandemia. A pandemia, ela tem um crescimento que a gente chama de crescimento exponencial. Por quê? Porque uma pessoa contaminada, ela pode contaminar várias outras pessoas, né? Essa pessoa que, então, por exemplo, assim, vamos pensar o seguinte, eu aqui na minha casa, certo? Tem eu, o meu marido e meu filho, por exemplo, né? Então, se eu for contaminada pelo coronavírus, né?
eu vou contaminar mais 2 pessoas. Eu não sabendo que estou contaminada e não sabendo que contaminei mais 2 pessoas, essas pessoas que eu contaminei acabam contaminando outras pessoas. E aí, por isso que, de repente, a gente vê que tem um monte de gente contaminada. Por quê? Porque uma pessoa pode contaminar várias outras, né, se não se cuidar. Então, isso acontece de forma exponencial, ou seja, um crescimento muito, muito rápido, tá? Questão da matemática financeira, né? Ano que vem, então, ano que vem não, no terceiro ano, vocês vão ver cálculos de juros compostos. Então, quando a gente vai no banco, por exemplo, pegar um dinheiro emprestado, eles vão cobrar juros da gente, né? E esses juros são compostos. Por quê? É juro em cima de juro. Tipo, tu pega o valor lá, eles já vão te cobrar juro. Mês que vem, se tu não paga, eles vão te cobrar já o valor que tu pegou emprestado, o juro desse mês e o juro do mês que vem. Então, é muito juros que cresce muito rápido também, né? Na biologia. Então, quando a professora Neide falar com vocês sobre multiplicação de bactérias e vírus, tá? Ela vai falar também da questão do crescimento exponencial dessas bactérias. Por quê? Porque elas se subdividem em outras várias bactérias, em outros vários vírus, e assim vai indo, né? E na química, a parte do decaimento radioativo. Então, vejam que a função exponencial está em várias áreas aqui, ó, que vocês estudam, tá? Várias áreas. E na questão do curso técnico, também está bastante presente, né? Bom, aqui, então, no próximo slide, a gente tem, então, aqui um exemplo de uma bactéria, né? Num tempo zero, ela é tá? Uma bactériazinha. Aqui, então, em 4 horas, ela já se transformou em 4.000, tá? E depois de 7 horas se transformou em 2 milhões. Então, vejam que é um crescimento muito rápido, tá? Muito rápido mesmo. Aqui eu tenho até, deixa eu ver uma coisa. Aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Olha só, estão conseguindo visualizar um videozinho? Ele não tem som, tá? Ele só tá aparecendo, então, olha. Isso aqui, ó, é uma bactéria, tá? Streptococcus pyogenes. Olha só, ela se subdividindo em outras bactérias. Olha só que loucura. Olha só, olha que rápido. Então, em alguns segundinhos, né? Olha só como começou e como tá. Tá? Ela vai se subdividindo, então. Crescimento rápido, muito rápido, crescimento exponencial, tá? Conseguiram ver o vídeo? Sim, mas ele fica travando. Fica o quê? Fica travando. Travando? Ó. É que ele é bem curtinho, ó. Quer ver, ó? Ó. Agora já começou de novo, ó. É só uns pontinhos crescendo, assim, bem rápido. Ó, começou de novo. Tá? É só para dar um exemplo para vocês do crescimento rápido dessa bactéria, tá? A questão da fissão nuclear. A fissão nuclear também cresce de forma exponencial, tá? Então, a fissão nuclear é um processo que ocorre em núcleos atômicos instáveis e pode produzir reações em cadeia capazes de emitir grandes quantidades de energia, tá? Então, fissão nuclear é um processo natural que consiste no decaimento de núcleos atômicos instáveis em núcleos atômicos menores por meio da captura de nêutrons lentos. Então, aqui algumas imagens, olha só. Aqui, então, a gente começa com um núcleo bem pequenininho, que vai, então, crescendo, crescendo, se subdividindo e aumentando de forma exponencial, olha.
Aqui aparece bem como que é uma função exponencial, ó. Ele era 1, que se transformou em 2, que se transformou em 3, e assim vai indo. Eles vão se subdividindo e vão formando vários núcleos de forma exponencial, tá? Que mais, então? Então, isso é fissão nuclear, nada mais é do que função exponencial, tá? Aqui, ó, no mercado financeiro, então, que eu tinha falado para vocês, juros compostos. Então, um exemplo aqui, ó. Antônio aplica 15 mil reais sem fazer novos aportes em títulos do Tesouro Direto Selic a uma taxa anual de 6,5%. Isso aqui, do Tesouro Direto e coisa, não importa para nós aqui para resolver o problema, tá? Então, o que importa para nós é o quê? É quanto ele aplicou e quanto de juros ele vai render, tá? Então, 15 mil, uma taxa anual de 6,5% ao ano, então. Daí ele pede assim, ó, qual será o saldo final depois de 12 meses, né? No final dos 12 meses. Ou seja, o juro dele era de 1 ano. Então, 12 meses é 1 ano, né? E qual o montante após ser resgatado, qual o montante a ser resgatado após 3 anos? Então, aqui a fórmula dos juros compostos, tá? Montante igual a capital, vezes 1 mais I, elevado na T. O I é a taxa e o T é o tempo. Aqui eu não vou ficar trabalhando com vocês dos compostos. Isso aqui vocês vão ver lá no terceiro ano, que eu sei que o professor Marco trabalha lá no terceiro ano. Mas para vocês verem que a fórmula dos juros compostos é uma função exponencial, tá? Aqui, então, a resolução, né? E para ver, então, quanto que ele vai receber. Após 1 ano, ele vai receber 15.975 e após 3 anos, 18.118,50, tá? Aqui um outro exemplo, ó. No dia 5 de agosto de 2010, um desmoronamento bloqueou a saída da mina São José, no norte do Chile. Desde então, 33 homens ficaram presos sobre a terra, a 622 metros de profundidade, recebendo água e comida por meio de sondas. Não sei se vocês lembram dessa história aqui. Os operários bateram um recorde de sobrevivência debaixo da terra, foram 69 dias de angústia para as famílias. O resgate realizado em 14 de outubro de 2010 foi emocionante e comoveu o mundo. Foi aberto um túnel pelo qual os mineiros foram içados um a um dentro de uma cápsula metálica. Então, aqui tem um exemplo, né, desse desmoronamento que aconteceu, tá? O que isso aqui tem a ver, né? Então, ó, considere que após atingir 110 metros de escavação, encontrou-se uma camada diferente de rochas e perfurada, precisou ser trocada por uma nova máquina, mas mais adequada ao tipo de trabalho a ser feito. Considerem também que a profundidade da escavação do túnel após a troca da perfuradora em metros seja dada pela função. Então, qual que é a função aqui, ó? A profundidade em função do tempo vai ser igual a 110 mais 2 elevado na T. Então, T é o número de semanas de escavação, tá? Aí pergunta-se, qual a profundidade do túnel na 5ª semana? Então, qual que vai ser o valor do meu T aqui? O valor do meu T vai ser 5. Por quê? Porque o T é em semanas, certo? E qual que vai ser, então, ó, qual a profundidade após a 5ª semana de escavação? Então, aqui, 142 metros. Como que chegou nesse valor, eu já vou explicar. A gente vai substituir no lugar do T. Então, vai ser o quê? 2 elevado na 5, tá? Aqui tem a resolução. Não. Então, aqui vai ser 2 elevado na 5, 2 vezes 2, que vai dar, então, 32, né? 2 elevado na 5 é 32. 32 mais 110, 142 metros. Aí depois pergunta, quantas semanas a nova perfuradora precisou para atingir a profundidade que estavam os mineiros? Neste caso, vamos olhar aqui a profundidade. A que profundidade que os mineiros estavam? Aqui estava falando que eles estavam a 622 metros, tá? 622 metros. Então, eu coloco aqui 622 no lugar do P de T,
faz 622 menos 110, e aí eu vou achar o tempo. O tempo é 9, tá? Aqui um outro exemplo das bactérias, tá? Mas esse aqui eu não vou... eu deixei aqui só como exemplo para vocês verem, então, a questão do trabalho com as bactérias, as fórmulas, enfim, todos esses exemplos aqui, tá? E agora aqui, então, a equação exponencial. Então, como é que eu vou resolver uma função exponencial? Agora sim, né, explica como resolver. É bem simples, então. De um lado, eu vou ter uma base, uma determinada base elevada num determinado expoente. Do outro lado, eu vou ter um número. É sempre assim que vai acontecer. Um expoente, um número num expoente x, do outro lado, um número, muitas vezes, que não está elevado num expoente. Então, se a gente for pensar, se a minha base é 5, significa que do outro lado eu também vou querer a base 5. Daí a gente pensa assim, ó, qual número, tá? Qual número que elevado na 5 dá 25? É o 5, né? 5 elevado em qual expoente? 5 elevado na 2, tá? 5 elevado na 2. Aqui, 27, eu quero deixar na base 3. Vai ser o quê? 3 vezes 3 vezes 3, porque 3 vezes 3 é 9, e 9 vezes 3, 27, tá? Então, aqui, ó, 2 elevado na x é igual a 32. O 32, eu consigo deixar ele na base 2? Sim, como? Eu faço o seguinte, ó, eu vou dividindo 32, que nem vocês faziam a decomposição, lá na sexta série, decomposição em fatores primos, né? Então, o 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 na quinta potência é a mesma coisa que 32, certo? Então, esse é o objetivo da função exponencial. Eu igualar as bases dos dois lados, tá? E aí, depois que as duas bases estão iguais, que nesse caso aqui, como é que eu fiz? Eu peguei o 32 e fui dividindo por 2, por 2, por 2, por 2, até chegar, né, e não dá mais para dividir. E aí, então, como é que vai ficar? 2 elevado na x, que é igual a 2 elevado na 5, corta as duas bases. Qual que é o valor do x? X igual a 5, tá? Então, é assim que funciona a função exponencial. A gente vai ter, então, o valor do x. A ideia é que dos dois lados eu consiga manter a mesma base, certo? Para eu poder cortar essas duas bases e ficar, então, com os expoentes igualados, tá? Neste outro caso aqui, ó, 3, qual que é o meu expoente aqui? X menos 2, tá? A minha base é qual? 3. Do outro lado, é 81. O 81, eu consigo deixar na base 3? Eu sempre tenho que me fazer essa pergunta. Nesse caso aqui, 81, como é que eu faço? Eu começaria dividindo ele por 3. Vai dar 27. Depois eu divido de novo por 3, vai dar... 27 dividido por 3 vai dar 9. Depois eu divido novamente por 3, o 9 dividido por 3 vai dar 3. E depois, então, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, quantas vezes eu fiz essa divisão? 4 vezes. Então, 3 elevado na 4. Como as minhas duas bases são iguais, eu corto as duas bases, tá? Corto as duas bases e x menos 2 igual a 4, x igual a 6, tá? Então, assim, agora já está praticamente acabando a nossa aula, tá? No final do nosso slide aqui, ó, tá? Eu deixei 2 links aqui para vocês. Esses 2 links, então, eles falam um pouquinho sobre as equações exponenciais e os conceitos e propriedades da radiação e da potenciação. Então, assim, como é que vamos fazer, tá? Eu vou agendar mais uma aula com vocês. Eu não sei se semana que vem vai ter, então, essa aula presencial, né? Se vai ter alunos que vão ir.
Mas se não tiver, daí a gente vai fazer uma aula online novamente. Só para a gente fazer esses exemplos, fazer juntas, tá? Para vocês entenderem bem como é que funciona. Quem já entendeu e já quiser ir tentando fazer, né, já pode ir tentando. Então, basicamente aqui, ó, essas equações. Pegam, por exemplo, o 64 e vão dividindo por 2, para ver quantas vezes que dá, certo? Então, significa que do lado de cá e do lado de cá, eu vou ter 2 dos dois lados, tá? Então, basicamente é isso que tem que fazer aqui nessas equações. Aqui eu tenho que dividir por 3 e aqui eu tenho que dividir por 5, tá? E aí, então, os probleminhas até vocês nem precisam se focar muito, tá? E aí, então, tentar fazer essas atividades ali e essas aqui, ó, tá? Para das propriedades, certo? E eu vou marcar igual mais uma aula para fazer junto com vocês todas essas atividades aqui daí, tá bom? Agora eu vou parar de compartilhar minha tela. Prof, na aula Pode falar. presencial tu vai estar na escola? Com certeza. Daí a ideia, então, é o seguinte, ó, que, né, vocês ao máximo consigam estar presentes, consigam ir, para a gente colocar em dia também a questão das atividades, que eu vi que tem bastante. Só queria tirar uma dúvida: vocês não costumam mandar para o professor direto, vocês sempre postam lá na sala de aula, né? Sim, é tudo na sala de aula. Tá, porque então, na verdade, o que tá lá